Olha só, querido, querida, eu quero ler para nós no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Eu vou ler do verso 47 ao 50, entendeu? 47 ao 50. Mateus 13, de 47 ao verso 50. Olha só o que diz Jesus falando no Evangelho. Ele diz: o reino dos céus, o reino de Deus, são sinônimos, que é o reino da vontade de Deus sendo praticada entre os homens, ou pode ser entendido como a manifestação explícita da vontade de Deus realizada entre os homens. E aí é o interessante, porque Jesus diz que o reino dos céus é semelhante na manifestação contemporânea dele, na manifestação atual. No dia de hoje, a experiência do reino dos céus, para mim, para você, entre os homens, na história, vem carregada de ambiguidade, de ambivalência. É como a parábola do joio e do trigo. É uma parábola do reino dos céus. É uma parábola do reino de Deus, mas você veja como ela vem carregada de ambivalência, de ambiguidade, de mistério, quando diz que joio e trigo crescem juntos no mesmo campo pela intervenção de algo maligno que Jesus veio depois a dizer o que era. Ele disse: um inimigo fez essa miscigenação, o inimigo produziu essa corrupção daquilo que deveria ser naturalmente bom e passou a ser eivado, tomado, poluído de realidades extremamente ambíguas, tão ambíguas que está para além do poder do ser humano discernir o que é bom e o que é ruim ali, o que é trigo e o que é joio naquelas circunstâncias, mostrando que existe essa dimensão ambígua, ambivalente, relativa da experiência do reino de Deus aqui, no espaço-tempo, no processo histórico. Haverá uma dimensão do reino de Deus sem ambiguidades. Quando nós formos tirados do reino das ambivalências, como é o presente momento histórico, aonde bem e mal, aonde bondade e maldade, verdade e injustiça, sinceridade e hipocrisia, alegria do reino de Deus e performances carnais, quando e ainda onde a gente tem a experiência de viver a sublimidade da invasão celestial no nosso coração, produzindo um gozo, uma exultação no espírito genuína, fruto das fontes de alegria eterna emanando, brotando, jorrando do nosso coração, tanto quanto você experimenta todos os tipos de manifestação de maldade, de corrosividade, de corrupção, de dissimulação, de hipocrisia, de mascaramento, de faz de conta para todo lado em nosso meio. Isso acontece hoje. O reino dos céus hoje não é marcado definitivamente por aquilo que carrega o selo e o sinal do que é cristalinamente a verdade de Deus praticada, vivida, experienciada por todos. Ao contrário,
O reino de Deus hoje só é visto por alguns. Como Jesus disse a Nicodemos, quem não nascer de novo não vai ver, não vai discernir, não vai enxergar, não vai praticar, não vai provar o reino de Deus, porque hoje ele está acontecendo no meio da ambiguidade histórica. Tem gente que enxerga, tem gente que não enxerga, e tem gente que enxergando despreza, porque não entende o valor. Jesus disse, se não tiver uma alteração profunda, absolutamente radical de regeneração mental, de metanoia, de nova mente, de novo padrão interpretativo, de nova matrix, para fazer leitura de uma nova hermenêutica para compreender tudo novo. Se não tiver essa hermenêutica do reino de Deus, que é Jesus, não vai ver, não vai enxergar, não vai discernir, não vai interpretar. Pode até entrar para a igreja, pode até dizer que é cristão, pode louvar as pseudo-virtudes do cristianismo, mas não vê o reino de Deus, não enxerga. Pode se tornar professor de teologia, pode se transformar em mestre de dogmática e sistemática cristã, mas não vê o reino de Deus, não enxerga. Porque o reino de Deus não é para ser lido num texto. O reino de Deus não é para ser lido num texto, é para ser enxergado nas cartas vivas da existência, nas manifestações dos homens, no fruto que cada um dá. E eu tenho que ter essa capacidade de ver, de enxergar e de escolher para poder entrar, fazer a escolha que me põe dentro do reino de Deus. Você entendeu? Isso posto como preâmbulo sumaríssimo para nossa compreensão, eu leio agora e espero que você preste toda atenção. E eu leio, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Olha que coisa. Jesus afirmou a profunda relatividade da manifestação do reino dos céus entre nós na história, aqui e agora, no espaço-tempo, dizendo que ele é semelhante a uma rede, a uma tarrafa, a um arrastão, que não faz nenhuma pesca seletiva. O reino dos céus hoje, Jesus o compara a uma tarrafa indiscriminada, a um arrastão que não faz acepção de peixes. Qualquer um que venha no fluxo do arrastão pode ser trazido para a praia. Toda espécie, todo tipo. E quando a rede ou o arrastão já estão cheios, os pescadores arrastam essa rede, essa tarrafa, para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos da graça. Escolhem os bons para o mar eterno do amor de Deus. Escolhem os bons para fazerem parte dos peixes do rio da vida. E tudo que eu estou dizendo é ainda linguagem metafórica. Escolhem os bons para a bondade da eternidade. O reino dos céus, então, separados, puxados para a praia, com os pescadores assentados, é uma outra linguagem metafórica, e esses pescadores não somos nós,
acerca dos quais Jesus disse que nos chamava para sermos pescadores de homens, não somos nós. Ele disse que na parábola dos joios, essa separação entre peixe ruim e peixe ruim, entre joio e trigo, é feito por seres de uma outra dimensão, de uma outra categoria, que o Novo Testamento chama de anjos, como uma nomenclatura geral. Mas o que Jesus está dizendo é que são seres de uma outra dimensão, com outro olhar, com outra isenção, que separam o joio do trigo e que separam os peixes bons dos peixes maus. Então ele diz: arrastam para a praia e escolhem os bons para os cestos do reino dos céus, os cestos da salvação, os cestos da graça, os cestos do amor, os cestos da misericórdia que vai de eternidade a eternidade, os cestos desse carinho divino. É como dizer, separa os bons para as moradas celestiais, é tudo a mesma coisa. Na casa de meu pai há muitas moradas, é equivalente a na casa do meu pai existem muitos cestos que são derramados diretamente do rio da vida, para que esses que são os peixes metafóricos, os peixes aqui apenas ilustradores do significado de pessoas humanas do bem, pessoas humanas da verdade, da justiça, da fidelidade, do amor, da misericórdia e da compaixão, esses entrarão, tomarão posse. Aí ele prossegue e diz que os peixes que não são escolhidos para os cestos da bondade se contrapõem aos peixes ruins. Aos peixes ruins. E ele não está falando de peixes, você sabe. Assim como na parábola do joio e do trigo, ele não está falando de criaturas vegetais, ele não está falando de trigo, nem está falando de joio, ele está falando de gente sempre. Sempre gente. Como a semente que cai num coração, numa terra boa, numa terra pedregosa, numa terra com espinhos, ou numa terra marginalizada, onde a semente é roubada. Ele não está falando de sementes, nem de terras, nem de semeadores, ele está falando da resposta humana ao Evangelho. As parábolas todas são metáforas daquilo que tem a ver comigo, que tem a ver com você. Então ele diz, os bons, que não são bons por causa de suas virtudes pessoais, de suas boas obras, de seus concursos de moralidade por eles vencidos. Não, porque o próprio Jesus disse, em verdade eu vos digo, que muitos publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus. Portanto, ele não está falando de um conceito de bondade que tem a ver com moral, nem com ética aprendida em alguma classe de práticas exteriores de comportamento, que são quase etiquetas de boas obras. Não, ele está falando daquilo que sinceramente brota do fruto do coração, mesmo que seja da meretriz, que produz uma resposta de amor, de quebrantamento, arrependido, muito mais profunda do que dos religiosos que acham que não precisam de arrependimento, nem de salvação, nem de acolhimento, nem de quebrantamento, e nem de aprenderem a andar de joelhos diante da misericórdia de Deus. Não. Quem são esses peixes ruins? Quem são esses que são jogados fora?
que no reino dos céus não prestam para entrar. Que peixes são esses que carregam a designação de criaturas ruins, ilustrando o significado de seres humanos ruins que são jogados, deitados, postos do lado de fora do reino dos céus? Isso tem que ser dito com toda a clareza. Quem são esses peixes ruins? Preste toda a atenção que você tenha, que você possa. Esses peixes ruins são os seres do coração endurecido. São os entes que fazem acepção de pessoas, que julgam, que mandam para o inferno, que são arrogantes, soberbos, separatistas, que são os reis da facção, da divisão, são os supremacistas, são os que desprezam os outros seres humanos que não são como eles. Esses peixes ruins, infelizmente, dependendo da época em que o arrastão seja puxado, se tornam a maioria, como hoje. Hoje o arrastão está sendo puxado, está sendo trazido dia a dia. Você não percebe, mas o arrastão está sendo puxado. Você está dentro desse arrastão. Tem gente boa, que é gente que dá o fruto do amor, da bondade, da justiça, da alegria no reino de Deus, da longanimidade, da bondade, da mansidão, do domínio próprio, da compaixão. Esses são colocados nos cestos eternos. Esses vão ser derramados na água eterna do rio da vida. Mas os peixes ruins são esses, que carregam a marca do diabo, diabolos, que é aquele que vive para separar, para dividir, para polarizar. Esses são os que carregam a marca do diabo, da guerra civil, da hostilidade, de irmãos se armarem contra irmãos, de um ódio que não tem nada a ver com nenhum inimigo distante, tem a ver com um preconceito que transformou em inimigos os irmãos que não são parecidos com a gente. Esses são os peixes ruins. São os peixes que têm prazer na corrupção relacional, que têm prazer na distinção que humilha, que agride, que promete a morte. Esses são os peixes ruins que enchem os arrastões da suposta evangelização. É uma evangelização que cada vez puxa mais peixe ruim do que peixe bom. E eu estou pessoalmente dizendo isso há 45 anos, quase 50, 47 anos. Mas no mínimo de 45 anos para cá, eu estou dizendo explicitamente quando ninguém dizia nada. Hoje, graças a Deus, já tem alguns dizendo e repetindo a mesma coisa. Eu sei na minha consciência, diante de Deus, que eu não devo nada a essa geração, porque eu tenho há muitos anos contado todo o conselho de Deus, toda a parábola do reino de Deus com as suas implicações
definitivas e sem camuflações. E repito de novo hoje, com a veemência de todos os dias, talvez ainda até maior, afirmando que se você é peixe ruim, você vai ser jogado fora. Se você é peixe que carrega veneno nas suas guelras, se você é de difícil trato, não dá para salvar você sem que você envenene toda a sua carne. Se você é desse tipo que tira pedaços, se você é peixe do ódio, se você é peixe das águas da amargura, se você é peixe que odeia, se você é peixe fanatizado, enlouquecido, idólatra, porque todo fanático é idólatra. Se você é idólatra pelo seu fanatismo religioso, político, ideológico, você é peixe ruim, vai ser jogado fora. Quem está dizendo isso não sou eu, é o Evangelho. Você pensa que o peixe que vai ser colocado num cesto é esse peixe cheio de acepção de pessoas, de discriminação, de ódio, de raiva, de hostilidade, de bestialidade? Você pensa que é esse que é o peixe bom? Esse é o peixe que será deitado fora, você me entendeu? Aqui no reino de Deus é lugar de sardinha, de robalo, de namorado. É lugar de tambaqui, de tucunaré, de pacu, de matrinchã. É lugar de peixe bom. Não é lugar de baiacu venenoso, nem de bodó da lama. Não é lugar de enguias espirituais, como você, liso, hipócrita. Não é lugar do peixe hostil, com impulso assassino. Você está fora se você é assim. E eu não estou dizendo que você é assim, eu estou dizendo que se você é assim, você está fora. Porque o reino dos céus não te comporta. Você não vai encontrar oxigênio no amor. Você não serve para o reino dos céus porque você não se alimenta da bondade. Você não serve para o reino dos céus porque você não se fortalece na justiça nem na fidelidade. Você não serve para o reino de Deus, dos céus, porque você tem prazer naquilo que pode não ser corrupção financeira, mas você se deleita na corrupção humana, em transformar alguém num fanático prosélito, que se torna mais fanático do que você, e de acordo com o diagnóstico de Jesus, se transforma num filho do inferno 2 vezes pior do que você já é. Então você vai ser deitado fora, que coisa difícil de dizer, mas cada vez mais eu vou ter que dizer isso explicitamente, porque o que eu vejo no chamado arrastão do reino dos céus é que a quantidade de peixe bom está se transformando numa raridade e a quantidade de peixes ruins estão se transformando na grande maioria. É uma maioria tão grande que ela é capaz de sustentar regimes perversos. É capaz de ser a base apoiadora daquilo que quer trazer ódio, guerra, sangue, divisão.
que quer acabar com a expressão livre do coração humano. E você faz parte dessa base de apoio daquilo que Jesus e que os apóstolos chamaram de anticristo e de antivida e anti-evangelho, mas lá está você, segurando a bandeira como um peixe ruim, já desavergonhadamente assumindo o lado. E eu te digo, em nome de Jesus, você, se continuar assim, vai ser jogado fora. E não tem nada a ver com política nem com ideologia. É o juízo do Evangelho que determina a sua incompatibilidade para mergulhar livre no rio da vida, entendeu? Me odeie se quiser, é apenas um sinal de que você é peixe ruim. Me deteste como você queira, é apenas um sinal da sua inadequação para o reino dos céus. Aí você diz, quem é você? Você é a referência? Não. Eu sou uma voz que clama a verdade do Evangelho, sem medo algum de declará-la para quem quer que seja e dizer que você faz a sua escolha escatológica. Isso é que é extraordinário. A gente pode escolher ser peixe bom ou a gente pode escolher ser peixe ruim. Não existe nada plantado como natureza perversa definitiva que não seja capaz e que não seja passível de uma transformação milagrosa produzida pelo Evangelho. Se você, ouvindo esta palavra da vida que eu estou pregando a você, decidir que você não quer ser peixe do veneno nas águas amargas, você quer ser separado para os cestos da graça de Deus, que vão derramar você no rio da água da vida, a começar de hoje eternamente. Jesus diz, assim será na consumação do século, na hora da separação que vai ser feita por Deus, não por homens, não por igrejas, não por denominações, não por partidos políticos, não por ideologias, não pela loucura dos fanáticos. Não. Assim será na consumação. Quando chegar essa hora em que uma outra dimensão separará a nossa, como aqui se diz, sairão os anjos. Sairão os anjos. Sairão os anjos. Pensa bem nisso, sairão os anjos. Pegarão uns para o cesto da eternidade e outros não vão para cesto nenhum. Jesus diz que eles serão jogados fora. Vão ser deitados de novo e jogados para onde vieram, mas não serão separados do cesto que derrama os peixes humanos no rio da água da vida. Ao contrário, virá a consumação do século, sairão os anjos. Eu acho essa expressão de uma força extraordinária. Sairão os anjos. Os seres de natureza espiritual. Porque nós estamos no meio de acontecimentos de natureza histórica e humana que são eivados e pervadidos, todavia, pelo paralelismo de dimensões simultâneas. Você é conhecido nas regiões celestiais para o bem e para o mal. Quando é para o bem, os principados e potestades e dimensões celestiais dizem, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, como aconteceu em Atos 19, lá em Éfeso. Eles dizem, eu conheço a Jesus e sei quem é Caio.
Eles conhecem a Jesus e me conhecem também. Eu sei que a minha vida, pela misericórdia de Deus, pela graça, que é favor imerecido, ensina a sabedoria aos principados e potestades pelas escolhas e pelas renúncias do meu coração em relação ao mal e pelas ousadias do meu coração em relação ao Evangelho, ensina a sabedoria aos principados e potestades, como Paulo diz escrevendo aos Efésios. Esse é o lado bom dessa história, de que os anjos saíram, os anjos conhecem, os anjos discernem, até aquele dia em que sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Você veja como a ênfase toda positiva recai sobre a prática da justiça. E a prática da justiça aqui mencionada é a justiça do reino de Deus. Não é a justiça do ministro Gilmar Mendes, nem do Alexandre de Moraes, nem do Fachin, nem tampouco do Barroso. Não é a justiça do Marco Aurélio de Mello, não é a justiça do Celso de Mello, não é a justiça dos 11 do Supremo Tribunal, nem é a justiça da Constituição, é a justiça do reino de Deus que está acima de todos esses significados. Separarão os justos, não de acordo com o moralismo religioso, nem tampouco com a existência ilibada pela prática do politicamente correto, não. Isso tudo é coisa humana, tem seu valor, tem seu significado para fazer a regulamentação das relações básicas e mínimas entre os seres humanos. Mas Jesus disse que a justiça do reino de Deus extrapola a justiça dos fariseus, que era uma das justiças mais rigorosas já vistas e praticadas na terra. Todavia, Jesus disse: em verdade eu vos digo que se as vossas justiças não excederem muito a dos escribas e fariseus, não vereis o reino dos céus. Então, essa é outra justiça. Não é a justiça do homem de bem, desse regime que chama homens de bem milicianos perversos, muitas vezes. Garotos loucos e fanáticos, outras tantas. Não. Separarão os justos. E é justo segundo o Evangelho. Quem é o justo do Evangelho? É diferente do justo da legislação. O justo do Evangelho é cheio de amor. O amor é justo. O justo do Evangelho é cheio de amor. O amor é isento. O justo do Evangelho é cheio de misericórdia. A misericórdia pratica a justiça a ponto de ir para além dela na realização do bem necessário. A justiça do reino de Deus é praticada com domínio próprio, com fidelidade, com bondade, com longanimidade. A justiça do reino de Deus não se separa de nenhum fruto do Espírito Santo, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então se diz: assim será na consumação dos séculos, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Os maus vão cair numa fritura de uma fornalha, que aqui é só uma ilustração de algo que está para além da nossa própria concepção,
Eu, todavia, não quero aprender essa concepção como um peixe mau. Eu não quero saber dela, eu não quero entender dessa fornalha. Eu apenas sei que ela é ruim demais. É para gente ruim, é uma fritura horrível. E bem-aventurado é aquele que não for jogado nesse lado da vida. Ao contrário, que seja aquele que venha a ser separado para o reino dos céus. Olha, é impossível que você que tenha me ouvido do início até agora não tenha entendido a gravidade do Evangelho, especialmente nesse tempo onde a grande celebração, sabe qual ela é? Preste atenção no que eu estou dizendo, em nome de Jesus. Hoje em dia, o grande sinal de sucesso não é que a tarrafa da pesca, a tarrafa daqueles que se sentem os tarrafeiros, e há uma boa razão para que os discípulos se sintam aqueles que jogam a tarrafa, a rede, porque Jesus disse: venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. Essas imagens se juntam, se completam. Então, a dimensão do jogar a tarrafa ao mar, do puxar, tem tudo a ver com a intenção de trazer do mistério do mar da existência os peixes possíveis. E que sejam, então, aqueles que serão postos no cesto que se derramará no rio da vida. E também carrega o juízo, que separa os peixes ruins, perversos, que serão deitados fora e jogados numa fritura indiscernível. E aí o grande paradigma de sucesso deixou de ser você lançar a rede e trazer um monte de gente boa. Lançar a rede e trazer uma quantidade enorme de peixes comestíveis, úteis, saudáveis, peixes de vida. Não. O grande paradigma mudou. Completamente alterado. Agora, a ênfase já não é mais nos peixes bons, porque a rede é lançada não para pegar peixes ruins, mas para trazer os bons, para distingui-los e trazê-los para uma dimensão de onde eles serão colocados naquilo que os derramará no rio da água da vida. Esse é o objetivo original de jogar. O objetivo atual é juntar peixe, tanto faz, e ninguém está mais nem aí para o peixe bom. O peixe bom é quem está sendo jogado fora na tarrafa da igreja. Escute o que eu estou lhe dizendo. E não é um leviano falando com você, é alguém que ama o Evangelho, o reino de Deus, que gostaria muito que a igreja fosse a verdadeira igreja de Deus. Mas o que a gente assiste é isso. O paradigma mudou. A ênfase agora é na rede cheia, rede grande. Os pescadores se corromperam. Os pescadores não querem mais transformar peixes em homens cheios do Espírito Santo e de bondade, como foi a metáfora inicial de Jesus: eu vos farei pescadores de homens. Não, agora o modal é outro. A ênfase não é mais em trazer gente boa, em salvar gente boa da confusão do mistério do oceano escuro da vida. Não. A ênfase agora é o tamanho do arrastão.
meu arrastão trouxe milhões de peixes. Porque a ênfase agora é a demonstração de quantos peixes, não importam, os bons são os que são deixados fora, porque são aqueles que atrapalham. O que importa mesmo é ter uma quantidade enorme de peixes, não importa que se sejam horrorosos e ruins, desde que façam parte da minha malhada, da minha tarrafa, do meu arrastão, para eu demonstrar o sucesso da minha pescaria. Essa é a verdade, você sabe, em nome de Jesus, que eu estou dizendo a verdade. E o pior, peixe bom não tem espaço nesses lugares, são maltratados, são considerados rebeldes, inúteis. São os que não prestam para nada porque não conseguem ser venenosos o bastante para agradar os pescadores corrompidos, que serão todos eles também julgados pelos anjos quando os anjos chegarem. Quando esse juízo se manifestar. E não espere um juízo escatológico distante. Você vai morrer outro dia, cara. E você vai experimentar o juízo final, entendeu? Eu não preciso esperar Jesus voltar. O juízo final está acontecendo todo dia. Todo dia tem gente se encontrando de maneira final com a verdade, com a justiça e com a manifestação do reino de Deus e com o juízo segundo Jesus, segundo o Evangelho. Quem é que vai ter a coragem de interpretar isso diferente de mim? Quem? Qual teólogo, onde, em que seminário? Apareça. Escreva aqui dizendo, Caio, você está todo errado. A parábola foi mal interpretada. Eu te desafio, a ti e a Satanás. A qualquer um que queira dizer que essa não é a palavra da verdade. E tem mais. Para terminar, a manifestação do que eu estou dizendo está aqui em volta de nós. No próprio Brasil, a igreja, assim chamada de igreja, o cristianismo, que vocês sabem que é uma expressão que na minha boca é negativa, porque Jesus não criou nenhum cristianismo. O cristianismo é um ismo, é uma sistematização que nasce com o imperador Constantino e com tudo que se produziu do século IV para cá. Antes disso, você tinha a comunidade de fé dos discípulos, que é outra coisa completamente diferente, não é perfeita, mas é extraordinariamente melhor e diferente. O que a gente está aqui chamando de igreja está tomado por peixe ruim. Só tem peixe ruim quase. Os peixes bons, você sabe, por experiência própria, não tem vez. Pastor bom não tem vez. Gente da justiça, da compaixão e da misericórdia é tida como idiota, otária. Para ter vez, você tem que carregar a maldade, você tem que carregar a acepção de pessoas, você tem que carregar o supremacismo, você tem que carregar a homofobia, você tem que carregar a humanofobia, você tem que ter a coragem de abençoar o inabençoável por Jesus e pelo Evangelho. E eu estou dizendo isso há tantos anos, mas eu não temo me tornar cansativo, porque a palavra que eu estou dizendo é pertinente desde há 45 anos, 47 anos atrás, e é pertinente hoje, aqui e agora. E você entendeu, todos entenderam. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor Jesus, permite que essa palavra produza transformação na natureza das pessoas,
que haja misericórdia para que peixes venenosos e ruins sejam transformados em peixes do rio da vida. E que essa tua palavra seja entendida, porque é tua palavra, Jesus. É tua palavra, não é minha. E não há demônio em nenhuma dimensão do universo, nem diabo, nem Satanás, que tenha a ousadia de se levantar contra a verdade do que acabou de ser dito, porque será atropelado pela verdade. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra essa verdade insofismável do reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Amém e amém.